Martin Luther King. Martin Luther King foi um ativista norte-americano. Nasceu em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelo mesmo caminho. E com 22 anos de idade, formou-se em teologia na Universidade de Boston. E 3 anos após isso, em 1954, ele assumiu a função de pastor em uma igreja no Alabama. Desde muito jovem, Martin Luther King já tinha consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros de seu país, em especial nos estados do sul dos Estados Unidos. E em 1955 começou a sua luta pelo conhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos inspirados na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Harry David, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. E ainda, nesse mesmo ano de 1955, no dia 1 de dezembro, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery o motorista tinha de ser branco e os negros só podiam sentar-se nos últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente e o Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos, como medida de protesto. Martin Luther King apoiou essa ação e, pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando um enorme prejuízo às empresas de transporte, e o protesto durou 382 dias, terminando apenas em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Esse foi o primeiro movimento vitorioso desse gênero registrado em solo americano, e no dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Graham Smiley, um sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila do ônibus. Essa onda de movimentos contra a segregação dos negros estava provocando a ira de autoridades e de grupos racistas como a Ku Klux Klan, que atacavam com extrema violência os participantes, o próprio Martin Luther King e grupos ativistas como Panteras Negras. E em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, sendo o primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros e, em 1960, 3 anos depois, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, King fez o seu famosíssimo discurso intitulado de I Have a Dream. Esse discurso reuniu cerca de 250 mil pessoas. Nele, King descrevia uma sociedade segundo seus sonhos, onde as pessoas negras e brancas poderiam viver de forma harmoniosa, de forma congruente. Ainda nesse mesmo ano, ele e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Fitzgerald Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e resolver a questão do desemprego, que afetava de modo direto toda a comunidade negra. Dessa forma, no dia 22 de novembro de 1963, antes mesmo que ele pudesse tomar certas medidas, ele foi assassinado. Com menos de um ano depois, foi criada a Lei dos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos, pelo menos de forma legislativa, E nesse mesmo ano, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, já que tinha essa postura pacífica em meio a todo esse caos. Nesse patamar, ele já havia se tornado um símbolo mundial. E em 1965 encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Mas a sua luta teve um fim muito trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Martin Luther King faleceu em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, no dia 4 de abril de 1968. Anos depois, em 77, em homenagem póstuma representada por sua esposa Coretta Scott King, ele recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. E em 2004, recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano, pelos 50 anos da promulgação da história da Lei dos Direitos Civis.
Nos Estados Unidos, em 1983, Ronald Reagan instaurou um feriado nacional chamado Martin Luther King Day, que no inglês ficaria Dia de Martin Luther King. Mas o que os americanos fazem no dia de Martin Luther King? Nas escolas, os jovens celebram com programas especiais. Os políticos também participam de homenagens ao doutor Martin Luther King. E a terceira segunda-feira de janeiro é um feriado nacional nos Estados Unidos em sua honra. A partir de então, esse dia é dedicado a celebrar a vida desse homem tão importante para a história do combate ao racismo em todo o mundo. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today I have a dream that one day every valley shall be exalted.
And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. Not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.